Olá, bem-vindo a este vídeo. Todos conhecem a história de que os israelitas fizeram um bezerro de ouro no deserto quando Moisés estava no alto do Monte Sinai. Mas você saberia dizer o porquê da escolha de um bezerro? Qual a importância deste animal naquela época? A história começa assim. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Os israelitas, vivendo mais de 400 anos no Egito, haviam adquirido a cultura idólatra e politeísta de milhares de deuses egípcios. E percebendo que Moisés demorou muito para descer do Monte Sinai, ficaram preocupados e com medo de que ele tivesse morrido ali, pois viam nuvens espessas, relâmpagos, trovões, fumaça e fogo no alto do monte. Eles imaginavam que Moisés, e não Deus, os havia tirado do Egito e os conduzido até ali. E sem Moisés, o que eles iriam fazer? Por isso, pediram a Arão que fizesse deuses que eles pudessem ver e mais, os conduzir, os liderar. Novamente, a cultura egípcia estava impregnada no povo. Precisavam ver seus deuses. Arão, então, faz um bezerro de ouro e diz: Eis aí os seus deuses. Pediram deuses, e aí está um bezerro que representa esses deuses. E no original hebraico é Elohim, deuses mesmo, no plural. Queriam vários deuses, como no Egito. A grande ironia da situação é que Moisés estava justamente naquele momento recebendo os 10 mandamentos, sendo que os primeiros eram Deus falando que não deveriam ter outros deuses além dele, não deveriam fazer nenhum ídolo ou imagem e não deveriam se prostrar diante deles, muito menos prestar culto. E a história continua. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Um timing perfeito da corrupção do povo frente aos mandamentos recebidos por Moisés. Mas por que especificamente a forma de um bezerro? O bezerro era tido como um símbolo de fertilidade e virilidade. No Egito havia o culto a Apis, que seria filho de Hathor, deusa da fertilidade. Apis seria um tipo de mediador entre os homens e os deuses, o que poderia explicar sua popularidade. Também na cultura cananeia, o bezerro era remetido a Baal, mas especificamente a sua principal divindade, o deus touro chamado de Toruel. Uma vez que o clima da região é semiárido, era muito importante um culto à fertilidade. E o touro, que geralmente era um animal de tração utilizado na lavoura, era o maior dos animais domésticos. E os bezerros eram símbolo de fertilidade em função de sua jovialidade e força. Centenas de imagens de bezerros têm sido encontrados desde 1960 em diversas partes dessa região. Um dos mais famosos foi encontrado em escavações na antiga cidade filisteia de Ashkelon, em 1990, e foi datada de 1550 a.C., indicando que o culto ao bezerro era conhecido em Canaã também. Aliás, existem outros exemplos de bezerros sendo adorados na Bíblia, não apenas este. Podemos ver isso quando o rei Salomão morreu e seu reino foi dividido entre seu filho Roboão, que ficou reinando ao sul em Judá, e Jeroboão, que reinou sobre as 10 tribos do norte. Jeroboão pensou que o povo não deveria continuar fazendo sacrifícios no templo na região de Judá, por medo de se aliarem a Roboão, e tentou evitar que o povo saísse lá do norte. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor,
novamente dedicarão sua lealdade ao senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Ou seja, colocando altares de deuses nos limites norte e sul de seu reino, o povo não precisaria mais voltar a Jerusalém para fazer seus sacrifícios, entrando no território de seu rival e correndo o risco de voltar a seguir Roboão. Foram feitos então bezerros como sendo esses deuses e receberam os sacrifícios. E quando os assírios levaram as tribos do norte cativos, colocaram outros povos morando no local, que foram se misturando com os judeus que permaneceram ali, dando origem aos chamados samaritanos. Vemos que até os dias de Jesus houve atrito entre judeus e samaritanos, pois os samaritanos foram se envolvendo cada vez mais com os costumes dos cananeus, envolvendo sacrifícios aos bezerros. O profeta Oséias indica esses cultos em Samaria, a capital do Reino do Norte, que frequentemente era acusada de idolatria. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Esse bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Aliás, bem antes, o próprio rei Salomão já tinha feito um lavatório para o seu majestoso templo, que foi conhecido como Mar de Bronze, e ficava apoiado sobre 12 touros. Poderia ser também algum tipo de influência deste culto, simbolizando que os touros estariam em submissão ao poder de Deus. Por outro lado, este culto cananeu ao touro e a Baal era muito sanguinário, com prostituição ritual e sacrifício de crianças. E um detalhe interessante que em geral passa despercebido é que outros deuses foram adorados pelo povo no deserto, conforme podemos ver no relato da história do povo hebreu no discurso de defesa de Estevão, antes de ser apedrejado. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o sacrifício de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Ou seja, começou um culto idólatra aos astros no deserto e durando até o cativeiro da Babilônia. Deus já havia falado que tinha entregue os 10 mandamentos justamente para que o povo não se corrompesse e não fizesse ídolos para si, e para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. E haviam leis rígidas caso isso acontecesse. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e apedreje-o até morrer. Resumindo, a idolatria sempre esteve presente entre os israelitas. Durante séculos estavam à volta com ela, e por isso sofreram graves consequências. O que fica hoje são os conselhos dos apóstolos Paulo e João. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Filhinhos,
Guardem-se dos ídolos. O bezerro era muito conhecido tanto no Egito, tanto entre os povos cananeus que estavam morando na região da Terra Prometida. Era símbolo de fertilidade e prosperidade, e foi a primeira escolha que veio à cabeça de Arão quando moldou um ídolo. Ele mesmo disse que foi o que surgiu no momento. Mas como vimos, não foi somente o bezerro que o povo adorou. E o que podemos tirar de toda essa história é a importância de não adorar a nenhuma imagem ou ídolo que pode ser visto e feito por mãos humanas, mas somente a Deus, que é invisível e não pode ser representado por nenhuma criação sua. E também que graves consequências ocorreram aos israelitas em função desta idolatria, como, por exemplo, o cativeiro das 10 tribos do norte por meio dos assírios, e praticamente a extinção dessas 10 tribos do norte. Muitos outros trechos bíblicos falam dos perigos da idolatria. Inclusive, já fiz um vídeo sobre isso, caso queira se aprofundar sobre o assunto. Agradeço demais sua atenção até o final e até a próxima.